Então sejam todos muito bem-vindos a essa videoaula. Nós vamos falar sobre frameworks de uma forma geral nesse módulo, tá? Então o assunto vai ser frameworks. E diferente do módulo anterior, que nós estudamos Servlet, né? JSP, puro, JDBC, né? Então nós vamos estudar os frameworks que vai estar encapsulando toda essa complexidade que nós vimos no módulo anterior. Então, por exemplo, se no módulo anterior nós tínhamos aqui o banco de dados e nós queríamos fazer uma conexão com o banco de dados. Nós queríamos fazer uma conexão com o banco de dados. O que a gente precisava para fazer a conexão com o banco? Por favor, fale. O que nós precisávamos? Como? Connection Factory? Ah, beleza. Nós precisávamos de conexão com o banco. Como? Criava uma conexão. Criava uma conexão. Mas como que eu usava? De que forma que eu fazia a conexão com o banco de dados? JDBC, né? Pode falar. JDBC. Então nós usávamos aqui JDBC, que era a nossa API básica de persistência, tá, com o banco de dados. Então, ou seja, eu quero comunicar com o banco, então eu tenho aqui a aplicação Java, certo? Aqui eu tenho a aplicação Java e aqui eu tenho o banco. Então eu preciso fazer essa conversa com o banco. Então eu preciso ter aqui, né, uma implementação do JDBC. Então nós temos a API básica aqui de comunicação com o banco de dados, que é o JDBC. Cada banco de dados, cada fabricante de banco de dados faz o quê? Faz o seu driver JDBC. Né? O seu driver. Ou seja, o Postgres faz o seu driver, o MySQL faz o seu driver, o Mongo faz o seu driver, qualquer um faz o seu driver. Tá? Essa que é a ideia. Aí você fala, bom, agora nós vamos usar frameworks. Então eu deixo quieto o JDBC? O que tinha no JDBC? Nós tínhamos ali quais eram os tipos do JDBC que nós usávamos para fazer conexão com o banco. Recapitulando aqui, o Driver Manager. O que mais? Result Set. Não, do Driver Manager nós obtínhamos um Connection, né? Do Connection nós tínhamos um... que mais? Um Statement para poder fazer a execução, né? O Statement, para a gente colocar aqui as nossas instruções SQL. Depois do Statement, nós faríamos o quê? Nós tínhamos o quê? O Result Set, né? Ou seja, então nós estamos executando o comando SQL aqui e aqui nós estamos armazenando o resultado do banco de dados. Não foi isso que a gente viu? Conectando com o banco, os 4 tipos básicos. Isso aqui nós encapsulamos dentro de uma classe de conexão. Aqui nós colocávamos dentro dos DAOs. Não era isso? Beleza. Agora, tudo isso aqui continua existindo? Continua existindo, porque não tem como deixar de trabalhar com o JDBC, porque faz parte da essência da comunicação de persistência com o banco de dados. Tá? Faz parte. Agora acontece que nós vamos esconder isso daqui. Ó. Nós vamos esconder isso daqui. Isso aqui chama JDBC. E nós vamos colocar isso aqui dentro de um outro modelo de comunicação com o banco, de persistência de dados, chamado JPA. O JPA nada mais é que um conjunto de especificações, de classes e especificações que vão fazer o quê? Que vão encapsular essa complexidade para nós. Essa complexidade todinha, vou fazer uma cópia desse círculo grande aqui, ó, vai ficar aqui dentro. Ó. Vai ficar aqui dentro para nós. Esse círculo grande nada mais é que esse aqui. Ó. Tá? Ficou aqui dentro, mas continua. Então ele ganhou um superpoder, facilitando algumas coisas para nós. O que nós tínhamos que fazer muita coisa na mão aqui, nós vamos fazer usando esse outro modelo de persistência, muito mais simples, muito mais rápido. Tá? Bem mais tranquilo de fazer, ok? Então no JPA nós vamos estar aí encapsulando toda a complexidade do JDBC, que é o Java Persistência API. Tá? O JPA é um modelo de persistência. Você utiliza algumas implementações desse modelo. Por exemplo, Hibernate é uma das implementações desse modelo. A gente fala de provider. Então, o Hibernate é um fornecedor desse tipo de implementação. O JPA ele diz, ó, para você salvar um objeto tem que ser dessa forma. Para você fazer uma busca no banco de dados tem que ser dessa forma. Para você fazer uma alteração tem que ser dessa forma. Tá? Para você fazer uma consulta tem que ser dessa forma. O JPA vai te dando como tem que ser feito. Né? Perdão, o que tem que ser feito. E aí o Hibernate, que é um framework, ele vai dizer para você como fazer essas coisas. É a implementação.
Tá? Então, falando a palavra framework, já que nós estamos falando de frameworks, o que é framework? O que é um framework? O que se entende pela palavra framework? Isso, nesse caso, o framework está cumprindo esse papel. Tá? Mas o framework é uma palavra genérica que representa uma solução genérica. Então, toda vez que você fala assim, bom, eu vou colocar um framework, é alguém que faz uma solução para você genérica. Esse framework ele pode ficar no meu projeto de locadora, no projeto dele de supermercado e no seu projeto de comércio eletrônico. Ou seja, o mesmo framework, a mesma solução, ela não é uma coisa específica do seu negócio. Ela não envolve o seu negócio, mas ela envolve uma série de trabalhos genéricos que você pode agregar no seu negócio. Por exemplo, você precisa no seu sistema fazer uma persistência de banco de dados. Você precisa pegar os objetos e salvar no banco. Então nós temos um framework que faz isso para você de uma forma automatizada. Então o framework é essa solução genérica, tá? Que serve para o meu projeto, para o seu projeto e para o projeto dele. Tá? E que ele já está automatizando algumas coisas que você teria que fazer na mão. Por exemplo, eu teria que montar um monte de consulta SQL tudo no braço ali, viajando DBC. Você também. E ele também. Aí os caras falam, poxa, mas é igual, o problema é um problema comum. Tá todo mundo tendo que montar JDBC. Né? Tá todo mundo tendo que escrever JDBC. Então, peraí, vamos fazer um esquema, um negócio que vai servir para os três. Cada um tem um problema diferente, mas serve para o problema dele, para o outro e para o outro. E uma coisa que vai automatizar. Então, esse framework é uma solução genérica, tá? com algumas funcionalidades bem definidas em cima de um alvo específico. Por exemplo, o framework Hibernate, certo? Segue um padrão JPA para fazer persistência. Ele não vai fazer nada relacionado à tela, por exemplo. Olha lá. Então, no Java, nessas linguagens assim, sempre um framework ele vai implementar uma especificação. Boa pergunta. Então foi perguntado aqui, ó. Uma especificação, sempre vai existir uma especificação para que um framework implemente ela? Vamos entender isso. Primeiro, o que é uma especificação? O que é uma especificação? Nós temos aqui, isso aqui é um problema, certo? Comum entre vários softwares do mundo. Tá? Aí falou, pô, a gente usa Java, então vamos criar aqui uma especificação para resolver esse problema. Por exemplo, o problema da conexão, o problema da persistência do banco de dados. Da persistência. Beleza, o problema da persistência, ou seja, milhares de softwares vão precisar persistir. Então vamos criar uma especificação que dita as regras de um modelo ideal que a gente gostaria que existisse ou que fosse para que a gente pudesse fazer a persistência. Então a especificação ela ganha esse modelo, essa referência, esse conjunto de regras e normas, porém alguém vai ter que pôr a mão na massa. Tudo bem, o ideal seria isso aqui, a gente escreve o ideal. Tá, mas quem que vai fazer? Ah, eu faço, deixa comigo, eu faço. O outro também, não, eu vou fazer do meu jeito. Então existem normalmente para cada especificação, normalmente elas começam assim, ó, JSR alguma coisa, um número alguma coisa, que é uma especificação. E aqui nós podemos implementar aquela especificação. Às vezes um framework ele implementa várias especificações. Por exemplo, o Spring, por exemplo, framework implementa algumas especificações. O JPA, o Hibernate implementa a especificação JPA. Então, nós temos aqui a especificação JPA, que é um modelo ideal de persistência. Por exemplo, está em alguma JSR da vida. A JSR é algum documento que regulariza esse modelo. E aqui nós temos o Hibernate, que faz isso. Nós temos o Top Link, que faz isso. Tá? Top Link, e entre outros, Eclipse Link, que também faz isso. Ou seja, você não tem só o Hibernate. Embora a ideia do JPA tenha nascido do Hibernate, porque ele é um framework mais antigo. E é ele que deu origem a esse modelo de persistência que ficou interessante e o Java adotou para ele. Tá? Então é uma comunidade que fez isoladamente e posteriormente ele começou a ser nativo dentro do Java com esse nome de JPA, essa especificação. Então muitas coisas que estão no Java hoje já nasceram fora do Java e depois ficaram tão legais que o Java incorporou na sua essência, entendeu? Tá? Então beleza, então essa que é a ideia dos frameworks. Essa que é a ideia. Então as especificações elas nascem para definir e documentar esses problemas. Aí. Então continuando. Então o Hibernate, seguindo essa especificação JPA, cuida da camada de persistência do nosso projeto. Dessa parte. Tá? Como ele faz isso? Como ele faz isso? Nós temos aqui um objeto, por exemplo,
um objeto usuário, certo? Que tem lá o seu username e sua senha. Uma instância da classe usuário. Ou seja, esse objeto vem da classe usuário. Meu problema de caligrafia é zero. Tá. Pessoal, usem a imaginação. Isso aqui é a classe usuário. Tá? Isso aqui é a classe usuário. Tá difícil de entender? Não dá pra entender. Todos entenderam isso aqui é Parece um classe W ali, ó. Parece um É, né? dado, mas dá pra entender. Tá. Parece um 5. Ó, usa a imaginação. Isso aqui é class, isso aqui é usuário. Beleza? Tá, beleza. Tá. Essa classe tem lá o campo username e o campo senha, password. Beleza? Aqui está escrito username, ou nome do usuário, e aqui está escrito password. Estão conseguindo ver? Tá. Consigo enxergar. Tá. Programar exige um pouco de imaginação. Aqui agora você vai fazer. Eu quero colocar esse cara no banco de dados em uma tabela usuário. Aqui uma tabela usuário. Está escrito usuário aqui, tá? E aqui eu tenho a coluna, as 3 colunas. ID, username e senha. Olha lá. As 3 colunas, certo? Como que eu vou fazer os dados desse cara vir parar aqui no banco de dados? Como? Então nós teremos que criar, no caso, no curso anterior, vocês fizeram o quê? Criar uma classe só para gerenciar isso, não é? Vocês criaram uma classe chamada DAO, né, usuário DAO, que tinha método cadastrais, excluir, alterar, buscar. A gente pode até manter a mesma ideia do DAO, por exemplo, tá? Data Access Object é um padrãozinho, bem usado, tá? Alguns gostam, outros não gostam, mas ele está aí, existe e pode ser usado. O Hibernate, através do JPA, ele permite você fazer algumas configurações. Você vem aqui, por exemplo, ó, e diz que essa anotação, tá vendo esse comando aqui, ó? Isso aqui é uma coisa nova que vocês estão vendo. Essa anotação informa para o Hibernate que esta classe tem uma representação no banco de dados. Ele informa isso. Então nós colocamos @entity aqui e o framework vai conseguir olhar para essa classe, ele olha para ela e fala, opa, esse cara aqui deve existir uma tabela para ele no banco de dados. Só todas aquelas linhas que a gente tinha no conversa, a gente passava o campos do banco de dados, então a própria ferramenta vai identificar isso. Vai identificar, exatamente. O framework vai ser capaz de olhar para essa classe e falar, opa, beleza, tem uma tabela para ela. Olhar para esse campo aqui e falar, opa, tem uma coluna para ele. Olhar para esse outro campo, beleza, deve ter uma outra coluna para esse outro campo. E o framework automaticamente vai montar para você as instruções básicas de CRUD, salvar, excluir e alterar. Então, existe em tempo de execução ou em tempo de execução. Tá? Na hora que, em tempo de execução, o framework vai olhar para esse objeto aqui, vai capturar os dados que ele precisa e vai montar as consultas para você. Tá? Ele monta a consulta SQL e grava isso no banco de dados para você. Ele que vai gerenciar isso para você. Tá bom? Beleza? É assim que o framework funciona. Tá? Ele tem um outro objeto especial, esse framework, chamado Entity Manager. Entity Manager. Esse tal de Entity Manager, o que ele faz? Olha o nome dele. Gerente de entidades. Ele é gerenciador de entidades. Então, ele é capaz de gerenciar qualquer objeto que esteja anotado @entity. Então, pensa o seguinte, você pode ter aqui, vamos colocar aqui, nós temos aqui objeto usuário, meu sonho é aprender a escrever, usuário, aqui é uma instância, um new usuário, uma instância, new cliente, por exemplo, new fornecedor. Pronto, tá ali. Eu tenho uma instância de cada classe. Só que esse carinha aqui, cada objeto desse aqui, veio de uma classe que está anotada como @entity. Então esse aqui a classe dele está anotada com @entity. Esse aqui também, com a anotação @entity. E esse aqui também, @entity. Tá bom? Usa a imaginação, aqui o entity aqui. Beleza? Beleza? Aí o framework ele oferece para você um cara chamado Entity Manager. O que esse cara aqui faz, esse tal de Entity Manager? Controla os outros 3. Exatamente. Ele é capaz de pegar esse objeto aqui e realizar operações do banco desse objeto. Esse Entity Manager pode olhar para esse objeto e também fazer isso. E também pode fazer aquilo. Então esse Entity Manager, ele possui os métodos básicos que você precisa de CRUD, salvar, save, update, merge, delete.
Ou seja, ele pode salvar, ele pode buscar, ele pode alterar. Ele já tem uma série de mecanismos prontos. Pode perguntar. Não, é justamente isso, ele já está pronto. Pronto, você não precisa mexer nele, você não precisa criar. Se você criar um entity e usuário, e chamar ele fala assim, entity manager, salva para mim esse usuário, ele é capaz de extrair todos os dados que ele precisa desse objeto, montar o SQL e inserir no banco para você. E conectar no banco. Tá? Só que esse entity manager precisa de um arquivo de configuração chamado persistence. Persistence. Mas eu sou ruim de escrita mesmo, tá? Perceberam, né? Horrível. É horrível, né? Um dia eu faltei as aulas da etnografia. Olha lá. Persistence, tá escrito isso aí, ó, tá? Persistência. Aqui dentro eu configuro algumas coisas para ele. Por exemplo, eu falo Entity Manager, eu vou conectar no banco de dados tal. Mas quem vai de fato criar esse Entity Manager com essas informações é um outro carinha chamado Entity Manager Factory. Entity Manager Factory. Então, esse tal de Entity Manager Factory vai me dar origem a um Entity Manager conectado com um determinado banco de dados baseado no que nós definimos aqui, ó, nesse XML. Então, aqui eu falo o banco, o nome do banco, o endereço do banco, a senha do banco, o usuário do banco e etc. Tá? Então, assim que funciona esse framework. Beleza? Esse framework trabalha com essa lógica. Tá? De Entity Manager Factory, Entity Manager e os entities. É assim que ele funciona. Tá beleza? Aí você fala, bom, mas como que eu faço consulta no banco de dados, então, se não tem mais SQL? Na verdade, não tem o SQL, mas ele tem uma linguagem chamada JPQL. Java Persistence Query Language. Esse JPQL, se eu não me engano, é essa a tradução. Tá? Mas depois você até consulta, eu não lembro. O JPQL quer dizer o seguinte, você vai fazer uma consulta em uma linguagem muito parecida com a linguagem SQL, mas você não vai fazer o SQL nativo do banco. Porque a ideia é que você não converse mais diretamente com o banco. Você fala o seguinte, ó, eu tenho essas classes aqui, e elas estão relacionadas entre si. Por exemplo, eu tenho aqui uma classe cidade e uma classe estado. Por exemplo, cidade e uma classe estado. Certo? Tá aqui, ó. Vamos pôr assim, ó, estado e cidade. Aí eu quero fazer uma consulta de todas as cidades de um estado específico. Então você vai montar um JPQL, ou seja, uma consulta select, from, normal, em cima destas classes, obedecendo o nome das classes, o nome dos campos das classes. Como essas classes fazem referência a um banco, o próprio Hibernate vai entender o que você está dizendo e vai montar um SQL para você correspondente. Qual que é a ideia de você usar isso daqui? Qual que é a ideia de você usar? De você não escrever diretamente a linguagem do banco, o SQL nativo. Por que isso? Tá? Esse framework ele não só está facilitando para a gente a geração de comandos SQL. Tá? Ele está facilitando para a gente uma série de coisas. Por exemplo, você fala assim, bom, eu quero conversar com o banco Postgres. Aí vem lá o seu cliente e fala, cara, agora vamos mudar para SQL Server. E aí, você teria que reescrever muitas consultas, porque cada banco tem suas particularidades. Com o Hibernate, você só avisa para ele aqui no Persistence que agora o banco não é mais Postgres, agora é SQL Server. Automaticamente já está todo implementado essa forma de conversar com o outro banco. Então, com o Hibernate, com o JPA, você deixa a sua aplicação poliglota ali na camada de persistência. Não tem um monte de preocupação com troca de banco de dados. Tá? Então, você, assim como o Hibernate conversa com Postgres, conversa com MySQL, conversa com SQL Server, conversa com qualquer tipo de banco de dados. Tá? Com a maior parte dos bancos de dados que existe, ele conversa. Ele foi projetado para isso. Então você não tem dor de cabeça. Outra vantagem de usar um framework de persistência. Você precisava entrar no banco de dados e criar todas as suas tabelinhas na mão, para depois você vir aqui no Java e criar todas as classes também. Se você mudava a classe aqui, você tem que ir lá no banco e mudar. Com esse framework, você desenha só o modelo de objetos e fala para ele, cria essas tabelas para mim. Ele já cria para você tudo, com os campos, os tipos. É lógico, depois você tem que dar uma refinada lá. Você tem que dar um tapa depois lá, para dar uma ajeitada. Entendeu? Mas a parte bruta, né, ele já faz tudo para você. Tá?
Nesse caso, esse cria vai criar as tabelas, mas o banco de dados, você... Isso. Você cria só o arquivo do banco para ele poder conectar. Porque isso precisa, o servidor de banco de dados precisa dar permissão, senha, um monte de coisa. Conectou o banco, falou para ele, aquele é o banco, as entidades ele vai gerenciar para você. Tá? Ele vai ajudar você nessa tarefa aí de criação, que é importante. Beleza? Então, vantagem de usar esse framework. Bancos de dados diferentes, nós podemos fazer as mudanças. Você não precisa escrever um SQL nativo, né? Ele está uma camada acima. Ele já tem uma série de mecanismos prontos, que você teria que fazer na mão, você não precisa mais. Tá? E isso aqui que eu mostrei para vocês é a gente usando o framework sozinho. Tipo assim, eu venho aqui, crio um projeto agora e eu vou lá na mão e adiciono esse framework no meu projeto e começo a trabalhar com ele. Aí eu tenho que criar o Entity Manager Factory, Entity Manager, Persistence. O que o Spring Boot faz? O Spring Boot é o framework do framework. Ele esconde isso aqui de você, ó, tudo isso aqui, ó. Fala, não, você não precisa disso aqui não, deixa que isso aqui eu faço para você. Entendeu? Ele vai usar isso aqui. Entendeu? Então o Entity Manager usa aqui internamente o JDBC, tá? As conexões com o JDBC para poder fazer. Mas você põe o Spring Boot, você esconde isso aqui ainda. Você vai lá e só fala para ele quais são as entities e acabou. E fala para ele qual que é o banco de dados e acabou. Aí o Spring Boot já incorpora isso aqui para você, já cria o Entity Manager, já cria o Entity Factory, já esconde e você não vê nada disso aqui. Desaparece tudo isso aqui. Você ganha mais um poder ainda, some um monte de coisas assim que você não viu. Mas se você não usa Spring Boot, você tem que saber usar Entity Manager Factory e Entity Manager. São esses Isso. cada um desses Exatamente. Então o Spring Boot ele desaparece. É o framework do framework. Entendeu? Ele encapsula o framework. Ele engole o framework. Então tem o nativo, tem o framework, e vem o Spring Boot que engole o framework. E fica só ele, assim, fica só uma. Então você tem as coisas estão tudo, as complexidades estão todas escondidas aqui. Tá? Mas se você fala assim, não, mas eu quero trabalhar sem Spring Boot, então tá bom, então você tem que aprender Entity Manager e Entity Manager Factory. Não quer dizer que você não tem que saber isso mesmo falando de Spring Boot, ele vai te facilitar. É interessante você entender isso aqui, tá? De uma forma geral. Beleza? Eu falei de um framework específico aqui, que é o framework Hibernate, tá? Da camada de persistência. Aí nós vamos agora falar um pouquinho sobre outros frameworks. Aí tem na camada de visão, que entra o JSF, por exemplo.